Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Mais uma vez, mais uma quarta-feira, nós estamos aqui novamente, buscando alegrar os nossos corações, harmonizar a nossa alma, buscando através das palestras, nossa gratidão a Eliane, por ela é de Londrina, do Vinha de Luz. É a primeira vez que você está conosco, Então, que ela seja bem-vinda, Nossa gratidão a ela por aceitar o convite e que os mentores amigos a envolvam em fluidos bondosos, edificantes, para que ela traga para nós mais uma daquelas reflexões para que nós possamos, durante a semana, estarmos sempre conectados com esta casa. Porque quando nós adentramos a esta casa, nós recebemos como se fosse flash de luz, Porque aqui está aquilo que a gente vem buscar: a paz em nossos corações, a harmonia, para que nós possamos, Senhor, ser gratos por esses instantes que nós passamos aqui. Nós dedicamos, deixamos o nosso lar e aqui nós estamos, para que todos juntos, irmanados em um só pensamento, de amor, de fraternidade, de união e de paz em nossos corações, rogando a Jesus que a presença amiga desse Mestre amado esteja sempre a caminhar ao nosso lado. Os nossos mentores amigos também, que estão sempre a cuidar de nós, como se ainda nós fôssemos crianças travessas que podemos perder as direções dos nossos caminhos. Então eles nos conduzem para este caminho de uma vinha de luz, de um amor, da paz e da fraternidade. Vamos nesse instante também rogar a Deus, nosso Pai Criador, pela paz no nosso planeta, por todos os nossos governantes e por todos os governantes do planeta Terra, que esqueçam a ganância, esqueçam a vontade de poder e pensem na responsabilidade que Deus está colocando nas mãos de cada um, que eles saibam aproveitar esta oportunidade de olhar cada um pelo seu povo. E nós rogamos a paz pelo nosso Brasil amado, que está tão assim, mas nós estamos caminhando justamente por caminhos difíceis para que nós cheguemos juntamente, acompanhado dos nossos irmãos, mentores amigos e acompanhado de Jesus. Então, nesse instante, nós rogamos: ser conosco, Mestre amado, hoje e sempre, e que a tua paz permaneça em nossos corações. Que assim seja. Com a palavra da nossa amiga e companheira. Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos a essa casa que amorosamente nos fez o convite e que a gente agradece, através do convite da Ana, a todos os que a dirigem, pela oportunidade de trabalho, a oportunidade de juntos estarmos. Rogamos então a esse Mestre amigo Jesus que nos acolha, que nos traga a sua paz, para que possamos ter as reflexões que programamos para hoje, com a ajuda dos benfeitores que nos acompanham e aqueles dessa casa, a quem pedimos licença para o trabalho da noite. Que Jesus esteja conosco. O tema que escolhemos para refletir essa noite é o caminho. Devo dizer que é um tema bastante desafiador. Há algum tempo tivemos vontade de pesquisar e falar um pouco de Maria, a quem de modo muito particular
temos bastante ligação e nos sentimos muito próximos. Esses momentos em que nós vamos refletir aqui, traremos reflexões sobre um espírito de alta envergadura. Um espírito que, para nós podermos compreender o tamanho da sua magnitude, precisamos lembrar que ele foi o escolhido, o planejado, o preparado para gestar o nosso governador planetário, para gestar o Espírito perfeito que aqui esteve, Jesus. Falar de Maria representa também para nós muita responsabilidade, porque ela trouxe ensinamentos que até hoje estamos à busca de compreender e receber em todos os momentos difíceis de nossa vida. Símbolo de dignidade, de humildade e representando a figura maior que possamos compreender no amor universal, vamos tentar conversar um pouco sobre ela, trazendo aquela mulher que num espaço diferenciado do seu tempo busca o seu espaço, mas sempre ao lado do seu filho, compreendendo que essa relação se estabeleceria numa fase inicial de mãe, educadora, mas também depois seria também nessa relação a aprendiz, aquela que também estaria ali junto ao trabalho programado para que no orbe planetário pudéssemos receber o Filho amado e, a partir dele, compreender e vivenciar o amor que ele trouxe. A doutrina espírita, o movimento espírita e mesmo algumas citações nos textos bíblicos, no Evangelho, poucas informações têm sobre Maria. Para nós termos uma ideia, nos Evangelhos de Lucas e de Mateus, é relatado alguma coisa sobre a chegada do nosso Mestre querido. E João, o momento da sua crucificação. Mas são pouquíssimas as citações que vamos encontrar. Para poder termos a ideia de como isso é pouco em relação a outras personagens, nós vamos encontrar também num evangelho chamado Apócrifo, que é o próprio evangelho, um capítulo inteiro e muitas citações falando sobre os bastidores da chegada de Jesus, até o momento em que ocorre o nascimento. No Alcorão também existe uma surata, onde é o texto sagrado dos muçulmanos. Ali tem um capítulo inteiro falando sobre Maria. E como os muçulmanos consideram Jesus um profeta, ele traz 19 citações sobre Jesus, mais 35 citações sobre Maria. Tamanha era a reverência que faziam a este Espírito. Jesus não é o mais citado no Alcorão, não é o profeta mais citado. Obviamente, Maomé, que foi quem organizou. Então, mesmo fora do movimento espírita, mesmo fora do Evangelho que nós conhecemos, percebemos que Maria tem um espaço. Mas, nos Evangelhos, Maria tem 7 falas apenas. São registradas apenas 7 falas de Maria. São registradas 8 frases se referindo a ela e apenas 3 citações. Esses são, dentro do nosso conhecimento do Evangelho, aquilo que se reportou a Maria diretamente. Situações como a Anunciação, como a visitação a Isabel, Jesus, quando é apresentado no templo, tanto no momento em que ele
após 7 dias, é apresentado como de costume, como também quando ele fala no templo para os sacerdotes e nas bodas de Caná. São esses os momentos em que nós vamos perceber, vamos encontrar falas de Maria, referências a Maria. Maria esteve presente na vida de Jesus durante todo o tempo, desde a sua gestação até o messianato completo, até a crucificação. Maria não se ausentou, não se afastou de Jesus, mas ela era uma mulher que cumpria as regras do seu tempo. Ficava meio que em segundo plano, presente em todas as situações da vida de Jesus. Com certeza norteou-lhe os passos, norteou-lhe a educação. E podemos então pensar e imaginar como foi essa relação. Já imaginamos? Nós temos filhos, educamos, temos crianças ao nosso redor com as quais nos relacionamos, vamos mostrando caminhos. E essa relação entre esses dois espíritos elevadíssimos. Para que Jesus chegasse até nós, era necessário que houvesse um espírito de tamanha envergadura que pudesse conceber, gestá-lo em si mesma. Um espírito encarnado em mulher, para que nenhuma lei sendo derrogada pudesse ali, naquele ventre, cumprindo as leis que esse planeta organiza para que um ser aqui esteja encarnado, nutrindo de todas as condições que aqui existem, conceber um corpo para Jesus. Sabemos que a preparação para a chegada de Jesus se fez há muito tempo atrás. Ele tem uma equipe que trabalhou com ele e que se preparou para que a sua chegada fosse a mais exuberante possível, de acordo com aquilo que foi programado. Humberto de Campos, no capítulo 12 do livro A Caminho da Luz, narra ali a chegada, a vinda de Jesus. E ele fala de alguns nomes. Fala de João Batista, fala de Ana, Simeão, que foram personagens que estavam naquele momento da chegada de Jesus. E quanto a Maria, não se atreve a falar o nome dela, como se ela fosse um espírito tão mais elevado que só cita ela como aquela que vem para trazer ali aquela condição de um espírito elevado e preparado para receber este momento, a cooperação de todos nessa equipe para a chegada de Jesus. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, também vai falar sobre Maria no seu capítulo 30. E esses personagens que fazem parte dessa chegada de Jesus foram preparados há muito tempo. Jesus, para chegar aqui até nós, teve que realmente trabalhar durante muito a sua, na fala de uma amiga, como se fosse assim, diminuir a sua luz e ficando sombra para poder conseguir estar num corpo como o nosso. E aqui manifestar todo o seu trabalho de evangelização e trazer o amor vivido por ele. Assim sendo, Maria também precisava ser um espírito escolhido. Sabemos que essa programação ocorreu há muitos anos antes da sua chegada. Também no livro A Caminho da Luz é programada a vinda de Jesus na reunião com os espíritos crísticos, quando lá se organiza os dois grandes momentos de reunião para a organização do planeta. Um para a sua formação e depois para a chegada de Jesus. E lembremos, isso ocorreu, a formação do nosso planeta, há mais de 4,5 milhões de anos atrás, onde Jesus
já era um espírito perfeito, já era um espírito desta envergadura. Como trazê-lo ao planeta? Como organizar? Muito tempo se passou, o planeta evoluiu, e em determinado momento é chegada a hora, se aproxima. 1000 anos antes da chegada do Cristo, começam a aparecer alguns profetas, na verdade 16, que até 400 anos antes de Cristo, eles vão encarnando espíritos preparados para trabalhar aquela região, para preparar aquele povo judeu que havia sido escolhido para a chegada do Mestre. E claro, Maria estava nessa organização. 400 anos antes de Cristo cessam-se as profecias, mas nesses 600 anos iniciais são colocados ali várias orientações preparando o povo para a chegada do Salvador. 400 anos antes cessam-se as comunicações entre o plano espiritual e o plano encarnado, com as profecias e as reencarnações, e começa a se organizar a equipe para a chegada do Mestre. Quando Maria, a gente fala que Maria tem poucas citações ali nos evangelhos registrados, nós vamos encontrar que a tarefa que Maria ia realizar não era uma tarefa muito fácil. Ela precisava ter uma firmeza de caráter, ela precisava ter uma propositura e uma certeza de que aquele momento aconteceria com o tempo. Maria é uma moça que, nos seus primeiros anos de vida, acaba indo, no começo da sua infância, para o templo, para ser educada no templo, para ajudar os sacerdotes no templo. Existia um grupo de moças, de meninas, que iam ao templo para fazer as necessidades de atendimento aos sacerdotes. Eram mulheres, eram moças que faziam a limpeza, a higiene, os cuidados necessários para que os sacerdotes pudessem realizar o seu trabalho. Mas não era só isso que Maria recebia ali. Ela tinha essa tarefa, mas ela também tinha como incumbência observar como espírito que era elevadíssimo, absorvendo todos os ensinamentos, toda a lei que ali era professada, que ali era conversada, tudo que ali passava de ensinamento, ela absorvia. E, inclusive, por uma condição muito especial. Maria tinha uma característica de memorização extraordinária. Ela tinha uma capacidade de absorver os conhecimentos e retê-los fora do comum. E todo esse tempo que ela se dedica a esses sacerdotes, ela vai recebendo toda a lei. Mas só podiam ficar no templo as meninas, as moças não. E Maria se torna moça. O que ocorre por volta dos 15 anos? Maria tem a menarca, a sua primeira menstruação. E pela lei, não poderia ninguém que sangrasse ser tocado pelos sacerdotes e conviver com eles. É por isso que o samaritano fica ali quando o sacerdote passa de largo e escolhe não atendê-lo, porque ele vinha purificado das suas obrigações religiosas. Se tocasse naquele corpo, ele teria que retornar para os seus serviços de purificação. Então, quando as meninas se tornavam moças, tinham que sair do templo. Como fazer? Como cuidar de Maria? Ela já não tinha paz. Foi feita uma reunião e chamaram alguns homens de fora, né, que também frequentavam, que faziam parte da comunidade ali, para decidir quem iria cuidar de Maria. E José recebe esse convite, esse chamado, para que vá a esta reunião, para que ali ele pudesse
em conselho, né, com os outros, decidir quem iria cuidar de Maria. Acho que a história, a gente já sabe o que aconteceu. José acaba sendo o escolhido para cuidar de Maria. E ele era meio idoso, já tinha filhos. E ele não se conforma que ele ficaria com isso. Ele tem práticas de viagem, não poderia cuidar da menina. Mas foi assim decidido. Maria vai para casa com José, casa-se. Existe nessa relação de casamento com José uma série de interrogações. Será que nos cabe questionar o que realmente se processou para que este casamento culminasse com a chegada do Mestre? Visto que nos Evangelhos nós encontramos que a concepção de Jesus foi feita sem uma relação física. Isso é a interpretação que ocorre. No entanto, baseado nessa colocação, não era uma jogada de propósito, era uma interpretação de que daqueles profetas o Salvador chegaria também por uma virgem. Só que a palavra virgem naquela época era utilizada para virgem, mulher que realmente ainda não teve nenhum contato com um homem, moça nova e moça sem casar, ainda não casada. Então, era muito comum as palavras terem várias acepções. E aí a interpretação, para que algumas questões fossem postas de acordo com aquilo que a interpretação da época achava conveniente, foi tido a concepção pela virgindade. Mas, na verdade, não se sabe. Os espíritos organizadores da codificação ou de livros que trazem para nós subsídios de aprofundamento em estudos não tratam do assunto. Se eles não tratam do assunto, quem somos nós para poder questionar? O que nós sabemos que é mais importante é que José, como fazia viagens, em determinado momento, vai viajar por aproximadamente 6 meses. E quando volta, Maria já está em gestação. Ou seja, se foi concebido antes da viagem ou depois da viagem, não dá para nós discutirmos. Tem um amigo que fala assim: a intimidade sexual, a intimidade das pessoas não é questionável para ninguém, muito menos de espíritos como Maria. Então nós concedemos o entendimento de que este momento em que há essa união, o que aconteceu nós não sabemos. Talvez não estejamos preparados para saber. Poderia ser materializado um espermatozoide? Eu acho que poderia, mas Jesus sempre falou que não derrubou nenhuma lei. Então, quem sabe ao tempo certo veremos saber. E assim ocorre. Viaja e retorna. Quando ele retorna, Maria já está em gestação. Maria, antes, enquanto José ainda estava viajando, recebe, e lá está registrado nos Evangelhos, um outro momento registrado nos Evangelhos para a sua participação e registro ali. Ela vai um dia à fonte buscar água, sente um pouco de tontura, para um pouco com o vasilhame que estava de água, e de repente, ela, nesse descansar, aparece-lhe um anjo. Isso também a gente sabe bem, o anjo Gabriel. E, para que a gente não fale, eu trouxe alguns destaques da conversa entre Maria e o anjo Gabriel. Diz o anjo a ela: alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Maria fica um pouco perturbada com esta colocação. Essa tradução que eu estou lendo para vocês é de Haroldo Dutra Dias, no capítulo 1 de Lucas. Que saudação é essa? Diz Maria.
E o anjo lhe fala: não temais, pois, encontraste graça junto ao Senhor. O santo, sendo gerado em ti, será chamado Filho do Altíssimo. Será chamado Filho do Altíssimo. E ela fica meio pensativa. E o que a gente imagina que aconteceu nessa hora? Ela retoma a sua propositura da sua tarefa na terra. E ela simplesmente fala ao anjo: eis a serva do Senhor, suceda comigo segundo a sua vontade. Maria, sem titubear, sem nenhum questionamento, entende que a sua tarefa está começando. Uma menina, uma moça, por volta dos seus 16 anos, com todo o potencial espiritual capaz de aceitar a tarefa que lhe foi confiada na sua programação. Esta é uma das falas que a gente percebe Maria junto com o anjo trazendo e registrado nos evangelhos, no Evangelho de Lucas. Um outro momento em que nós vamos encontrar Maria presente é quando ela, grávida, resolve visitar a prima Isabel, que também estava grávida, e que também o filho de Isabel tinha sido anunciado por um anjo a Zacarias, que não acreditava, e por isso ficou mudo durante um tempo. São as histórias que estão ali registradas. E quando Maria chega à casa da prima em Isabel, Isabel a sauda da seguinte maneira: à sua saudação, a criança revirou-se em meu ventre. Bendita és entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. E o que se passa para que visite-me a mãe do meu Senhor? O anjo já tinha anunciado que o Senhor estava sendo gestado em Maria, e ela se entrega a isso. Isabel confirma para Maria que o Senhor está ali. São situações em que estes dois espíritos gestados ao mesmo tempo também fazem parte de uma programação. João Batista, primo de Jesus, vem como precursor, também num dos capítulos da Boa Nova registrado esse fato. Ele vem preparar o terreno, ele vem preparar aquela organização para que aquele espaço começasse a se preparar as pessoas para receber Jesus. E realmente, João Batista, ao encarnar, ao desenvolver todas as suas atividades, em determinado momento, quando Jesus chega no ponto, no momento necessário, no momento programado para iniciar o seu messianato, João Batista sai de cena. Inclusive, os seus primeiros seguidores são os primeiros apóstolos que ele mesmo encaminha para Jesus. Então, uma nova confirmação de que o Senhor estava chegando. Este é um outro registro que a gente encontra sobre Maria nos Evangelhos. Além do nascimento, que chega a ser também de uma forma muito especial, que também não se sabe ao certo se foi realmente numa estrebaria, se foi numa hospedaria, se foi no dia 25 de dezembro, com certeza não foi. A data exata também não está posta, e aí tem vários estudiosos que pesquisam a respeito disso, dizendo que foi por algumas circunstâncias que aconteceram e definiram essa data, mas assim como a forma como foi concebido. Se ele nasceu dia 25 de dezembro, ou se ele nasceu, como algumas colocações falam que foi muito, mas foi bem depois, isso não teria problema. O que é importante é que ele chega numa noite abençoada, numa noite inovidável, e chega de uma forma
que também os pastores que andavam por ali, que estavam se aproximando, que estavam indo em direção da busca desse Salvador que estaria chegando, são avisados que o Senhor acaba de nascer. Em Lucas, capítulo 2, ele registra o seguinte, inclusive Lucas, todo o Evangelho de Lucas é baseado em Lucas, que procura Maria. Lucas não conheceu Jesus. Paulo o encaminha para Maria, que fala que ele vá e procure Maria. E com a conversa com Maria, ele faz o seu Evangelho. E ele vai registrar assim, Lucas, no capítulo 2, eis que vos trago boas novas, de grande alegria que será de todo o povo. Porque nasceu para vós hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na casa de Davi. Então, os pastores recebem essa informação de que realmente, naquele momento, estava encarnando Jesus. Esse Salvador chega da linhagem de Davi, que também estava registrado isso nas profecias. Cada fato, cada ato, cada situação que Jesus participa, desde a sua gestação, do seu nascimento, da sua chegada, tudo vai confirmando as profecias, para que se solidifique a ideia de que ele é realmente o Salvador. Não o Salvador que eles esperavam, o guerreiro que viesse libertar o povo novamente pela quarta vez, mas vinha libertar todas as almas, todos nós, através do ensino e da vivência do amor e da nossa transformação moral. Quando nascia uma criança, era obrigação da família apresentá-la ao templo. Então vamos ter mais um registro de Maria com José, levando Jesus ao templo para fazer a circuncisão e, nesse 7º dia, apresentá-lo ao sacerdote. E o sacerdote que recebe o casal com a criança é Simeão, também citado lá no A Caminho da Luz. Ele é apresentado a Simeão, e quando Simeão olha para a criança, diz o seguinte: meus olhos podem cerrarem-se, porque já viram o Salvador, mas ele olha para Maria e fala: mas uma espada traspassará o seu coração. Maria se perturba um pouco diante de tanta alegria, confirmando mais uma vez que esse era o Salvador, o Senhor que chegava através dela. Ela fica com aquela nuvenzinha, mas passa e segue adiante. Maria recebe, a gente sabe que no momento em que Jesus está na manjedoura, aquele momento em que, independente de onde ele nasceu, e o símbolo ali colocado foi uma estrebaria, um coxo, uma manjedoura onde o alimento era dado aos animais, Jesus não acontece isso por acaso. Manjedoura que ele mostra ser ali o nosso exemplo de começar o Salvador, o governador planetário, entre os animais, num coxo simples, no meio de panos. E ele, quando ele nasce ali, quando ele está ali, nós temos ali registrado a visita que chega trazendo presentes à família, a Jesus. Aqueles que foram incumbidos de saber onde Jesus havia chegado, porque isso estava um burburinho, né? Não tinha rede social naquela época, mas estavam ali as percepções de que estava chegando o momento do Salvador chegar, de Jesus estar entre nós. Os imperadores daquela época, os mandatários daquela época, queriam saber quem era esse rei, porque eles tratavam como se fosse rei. E incumbe alguns astrônomos, que seriam astrônomos agora, mas estudiosos, que busquem esse local onde está. E eles vão. E quando eles chegam lá, eles levam presentes. Eles levam ouro, incenso e mirra.
E nessa simbologia que eles levam, tem um significado muito especial cada um desses presentes. E eles deveriam retornar com as informações de onde estariam eles, mas eles não retornam. O ouro representava a realeza de Jesus. O incenso, o sagrado, a espiritualidade, aquilo que vinha como maior fundamento para que nós pudéssemos compreender na fala de Jesus, no trabalho de Jesus, na vida de Jesus. E a mirra, a unção da imortalidade, que depois no seu messianato, no seu evangelho, nas suas parábolas, nos seus relatos, nos fatos que nós conhecemos e estudamos no evangelho, nós vamos encontrar a confirmação. No nosso evangelho segundo o Espiritismo, ainda tem lá uma parte, né? A realeza de Jesus, para a gente poder estudar. Isso está registrado em Mateus. E Jesus vai desenvolvendo-se, vai sendo aquela criança cuidada por Maria. Há quem fale que ele era aprendiz de carpinteiro com o pai, porque em determinado momento alguém se refere a ele, registrado no Evangelho, aquele não é Jesus, o filho do carpinteiro? Mas são coisas muito indiretas. Inclusive, temos que falar de uma coisa muito importante sobre José. José passou durante toda a história, todo o tempo que esteve com Maria e com Jesus, o que Emmanuel chama de o mais divino silêncio de Deus. Não existe uma fala de José, não existe uma citação de José, a não ser essa e mais duas que agora me falha a memória, onde ele é citado pelo filho. Esse não é o filho do carpinteiro, que seria José. José vem e fica abnegado para servir a Maria e a Jesus. Em nenhum momento ele se destaca, e esta sociedade era uma sociedade patriarcal. Era o homem que mandava, era o homem que fazia, mas ele vem e, apesar de ter toda uma dificuldade inicial para aceitar Maria, ele tinha uma mediunidade que a gente chama de onírica, aquela que essas revelações acontecem pelo sonho. E 2 vezes ele recebe a mensagem durante o sonho que ele deve aceitar Maria, quando ele estava naquela crise que não queria ficar com Maria, queria que outra pessoa cuidasse dela. E depois, quando eles precisam fugir para o Egito, que Herodes está querendo matar todas as criancinhas da idade de Jesus, porque achava que esse rei iria tomar o seu reinado, o seu poder. Então, a gente percebe que José vem para servir abnegadamente. Ele vem tão apagadinho e tão solitário ali, que inclusive ninguém sabe quando, como e onde ele morreu. Não existe nenhuma explicação que eu pelo menos tenha conseguido ou que tenha pesquisado, que se encontra em todos os lugares que a gente encontra, inclusive Humberto de Campos fala nisso. Tem um texto no livro de Emmanuel, daqui a pouco eu vou me lembrar, chama-se justamente José da Galileia, em que ele fala justamente isso no seu último versículo desse capítulo, desse livro. Ele fala assim, na última frase: José esteve entre nós no mais divino silêncio de Deus. Ele não aparece, ele cuida dos dois. E a vida dos dois, e José aparece também nesse momento que nós vamos falar agora, quando por volta dos 12 anos, todos os anos os judeus vão ao templo para fazer as reverências, os rituais que aquela religião programa, solicita, pelo menos uma vez por ano eles devem ir ao templo. E José com sua família ia com Jesus lá. Por volta dos 12 anos ele vai para as cerimônias, é a Páscoa, né? Por isso que tem essas cerimônias da Páscoa. E é uma romaria, são milhares de pessoas que vão, todos vão. E voltam depois para suas casas. Como? A pé. O que acontece? Jesus se perde.
se distancia da família. De repente, Maria olha para os lados, os filhos de José estão por perto, mas Jesus não está. 3 dias, mães presentes, imagine o filho na gente, por 3 dias sumiu, não se encontra. Resolvem voltar a Jerusalém, ao templo, para poder entender o que acontece. E vão voltando, todo mundo indo de volta, né? E eles vão para o templo. Quando chegam no templo, muitos de nós sabem o que acontece. O que está acontecendo lá? Jesus, aos 12 anos, falando para os sacerdotes. Parece assim para nós óbvio, né? Um espírito de escola falando aos sacerdotes, mas aquilo era uma coisa muito incomum. Um homem, para falar no templo, era só homens que falavam no templo, precisavam ser apresentados. Faziam um ritual de passagem de criança para homem, e aí ele poderia frequentar e falar no templo. E Jesus estava falando para os sacerdotes. Maria entra aliviada, mas angustiada. Outro momento registrado naquelas falas. Chega perto de Jesus e fala: por que fizeste isso comigo? E Jesus fala para ela: não sabes que precisava cuidar das coisas de meu pai? E ela fica meio perdida, mas José estava ali com ela? Não, ele estava falando que ele estava ali cuidando das coisas de Deus, passando ali aquilo que era necessário de preparação, ainda aos 12 anos. Regressam nessa postura de mãe ali, né? Porque ela tem uma postura de mãe, não de Maria Santíssima, repreendendo o próprio filho. Como é que ele desaparece? Como é que ele nos faz sentir tanto isso? Em vários vídeos a gente vê no registro de Alberto de Campos, nós vamos encontrar esse relato bem detalhado. A gente percebe que o cuidado e o amparo que ela quer dar a ele, porque ele ainda é uma criança, mas na verdade, sabendo da sua missão, que o anjo Gabriel já tinha lhe dado, que Isabel já tinha lhe confirmado, que Simeão tinha passado, ela percebe que ele já está no início de um trabalho como que para preparar-se junto com ele para que o Evangelho pudesse chegar à terra. José volta com eles e depois disso ninguém mais ouve falar de José. Ele desencarna, ela fica viúva e outra coisa diferenciada vai acontecer. Esse espírito elevadíssimo permanece viúva. Isso não acontecia naquela época. Alguém da família tinha que cuidar. Mas quem vai cuidar de Maria? Quem vocês acham? Jesus. Jesus assume os cuidados de Maria como filho, que não era muito comum. Aliás, não acontecia. E ela passa a ser conhecida como Jesus, como Maria, mãe de Jesus, como Maria de Nazaré, mãe de Jesus, e não como esposa de fulano ou esposa de ciclano. Ela muda uma regra, a condição de Maria muda, e essa relação vai se estreitando até o momento em que nós vamos encontrar uma última vez uma fala de Maria, uma presença de Maria registrada, uma última vez quando o Mestre, mais alguns apóstolos e Maria estão num casamento, na bodas de Caná. E uma festa preparada que durava sempre muitos dias e tudo mais, amigos da família. Maria ali recebe um comunicado dos organizadores ali: o vinho acabou. Como ela estava ajudando na organização, porque a família era próxima, ela vai até Jesus e fala: o vinho acabou, falta vinho na festa. E Jesus fala o seguinte: mulher, o que queres de mim? Minha hora não chegou.
E não era motivo nenhum de desrespeito chamá-la de mulher, mesmo sendo mãe. Era muito comum naquela época esse tratamento. Então, para nós podia ser uma chamada, né? Mas não era muito incomum. E Maria, novamente com postura de mãe, fala o seguinte: chama o servo e age como mãe, dizendo o seguinte: faça, ele está Jesus e o servo, faça tudo o que ele mandar, e sai, e deixa ele para resolver o problema. E nós já sabemos o que acontece. Existem muitas explicações a respeito dessa verdade, não é uma transformação de água em vinho, mas a água é saborizada com eflúvios tão maravilhosos, e essa água também tem poderes tão intensos que um dos convidados chega a comentar: todos os lugares, todas as festas, o melhor vinho é servido no começo. E pela primeira vez nós estamos numa festa em que o melhor vinho está sendo servido ao fim da festa. Tamanha era a delícia do sabor que tinha aquela água. Então Maria deu ordem ali para que Jesus fizesse a sua parte. E ele fala que não tinha chegado a hora dele, mas é o primeiro momento público que Jesus começa a mostrar o potencial e a que veio. Poderíamos fazer aqui muitas reflexões a respeito de Maria. As situações que ocorreram, as que não ocorreram nessa relação entre mãe e filho, mas nós não fomos privados desses detalhes, e só a nossa imaginação poderá elucubrar situações que possam imaginar o quanto deve ter sido iluminado cada um dos momentos de convivência desta mãe com este filho. Se Jesus não derroga nenhuma lei, ele vai passar por todo o processo que nós conhecemos de exercício do amor, de vivência do amor, exemplificando em todo o seu Evangelho. O Evangelho nada mais é que cada segundo, cada ato, palavra, gesto, lugar que ele esteve, pessoa com quem ele falou. Mas num determinado momento nós vamos ter uma última cena, né? Vamos ter uma última cena quando Jesus é condenado à crucificação. João chega para Maria e fala que já tinha acontecido muitas questões que estava se encaminhando para isso, e que ele estava sendo já tinha sido condenado à crucificação. Maria vai em desespero e olha o seu filho ao longe carregando a cruz. E começa a lembrar. Quando criança, ela podia cuidar, podia proteger, podia voltar para o templo, podia, mas ali ela não podia nem se aproximar de Jesus. Com seu coração totalmente partido, dolorido, lembrava das situações de crianças narradas ali por Humberto de Campos, quando ela não podia ajudá-lo. Acompanha todo o seu martírio e fica aos pés da cruz quando sobe o madeiro. E João a abraça, porque foi o único dos apóstolos que permaneceu próximo a Maria e junto a Jesus. Todos os outros 11 se mata, se suicida, logo após todo o derradeiro, após a última ceia, e os outros 10 fogem. Pedro nega. Mesmo Jesus tendo avisado, a gente sabe que Pedro nega a sua aproximação de Jesus. Tudo bem que depois eles fazem um trabalho maravilhoso. Assumem a condução e divulgação do Evangelho, mas naquele momento só João, Maria e mais 2 mulheres estão ao pé do madeiro. Ali, com a lança que Simeão falou traspassada em seu coração, ela sofre e fica até os últimos momentos. Quando já no finalzinho do momento em que Jesus estava para partir, abandonar aquele corpo ali maltratado, ela procura os olhos de Jesus. E Jesus olha para ela
e diz o seguinte: eis aqui o teu filho. E aponta para João e fala: João, eis aqui a tua mãe. Momento sublime onde o significado poderia render para nós muitas conversas. Mas Jesus faz o quê? Faz-se representar em João toda a humanidade, todos nós. Entrega-nos a Maria, ao seu amor, ao seu regaço, aos seus cuidados. E pede a João, tendo ela como mãe, que faça aquilo que nós sabemos ser obrigação de fazer com qualquer mãe: cuidar. Então, o nosso dever de estar com Maria, trabalhar com Maria e por Maria para os trabalhos que não acabam ali na crucificação. Segue-se esse espaço de tempo, é descido o madeiro, e nós vamos ter Maria acolhendo Jesus em seus braços. Ele é enterrado, né, à maneira da época, é sepultado, melhor dizendo. E existe uma fala nos meios de pesquisa que a gente encontrou, e mesmo no catolicismo, que fala das 7 dores de Maria. E se nós lembrarmos cada um dos passos que nós trouxemos hoje, a primeira dor que Maria sente é quando Simeão fala que o Salvador estava nos seus braços, mas uma espada traspassaria o seu coração. A segunda dor é quando eles precisam fugir para o Egito porque o menino estava sendo perseguido e ia ser morto. A terceira dor é quando ela o perde no templo, aqueles 3 dias. Jesus carregando a cruz, sem ela poder ajudar, configura-se a 4ª dor, o 4º momento de Maria sofrendo pelo Filho intensamente. Quando ele é crucificado, a 5ª dor de Maria. Jesus no seu colo, amparado depois de descer da cruz e no sepultamento. Essas 7 dores de Maria é um conjunto, então, de dor e sofrimento dessa alma de sol que passa, mas não entrega os pontos. Após a crucificação, ela fica um tempo em Betânia. E depois, João não estava com ela. Mas muitas discórdias estavam acontecendo na família, muitas dissensões lá da Galileia, em Jerusalém, judeus e cristãos brigando. E num determinado momento, João retorna próximo a ela e explica que o afastamento dela por algum tempo foi para que conseguisse um lugar para que pudesse ficar, porque ela queria cuidar de Maria. Ele queria cuidar de Maria porque lhe foi entregue essa incumbência. E ele ganhou uma pequena choupana em Éfeso e a convida para morar com ele. E ela vai. E lá, meus amigos, é um local de luz abençoado, onde Maria trabalha para atender a todos os peregrinos em dor, enquanto que João prega em Éfeso, no templo, na sinagoga. Ela trabalha com os desvalidos, ela trabalha com os sofredores. Qualquer um que passasse por ali teria algo para se alimentar, um pouco de descanso e pouso, e acima de tudo, as palavras de Maria, o evangelho do seu filho, os fatos que ela vivenciou, ela acalentava esses corações. Um desses que passam por ali um dia diz que ela é a Mãe Santíssima. E aí é assim que a gente a conhece hoje, né? Mãe Santíssima foi um daqueles peregrinos que passa por lá e deixa no registro de Humberto de Campos essa forma de amorosamente nós acolhermos essa mãe em nossos corações. Ela já está muito velhinha e um dia chega lá um outro peregrino que lhe traz uma paz, que lhe traz uma sensação de bem-estar, e ela o convida para entrar como fazia com todos os outros.
Mas esse peregrino, ao invés dela falar, ele falava das bem-aventuranças de Jesus, falava de amor. E de repente ela percebe que está acontecendo algo de diferente. Ele estende as mãos para acolhê-la e ela vê a marca dos cravos na mão de Jesus quando foi crucificado. Rapidamente olha para os pés e lógico que para poder identificá-lo, ali também estavam as marcas. Rapidamente olha para o peito e encontra o ferimento feito pelo soldado que o fura com a lança para aliviar mais rapidamente o seu desenlace. Jesus ajoelha-se aos pés de Maria e ela fica atônita, e ali nunca mais ela fala mais nenhuma palavra. Jesus fala, os amigos que chegam e não veem Jesus levam a notícia até João, que estava em Éfeso pregando. Ele retorna e foram alguns dias para ela se desvencilhar do corpo. Desencarna Maria e Jesus, e uma corte celeste vem buscá-la neste momento da partida. Mas ela Jesus não estava ali, vem a corte de anjos para buscá-la. Ela pede a esses espíritos de escola que levem-na de volta a casa, que ela queria ir ao lago de Genezaré, queria fazer uma última visita, e eles a conduzem. Ela vê o lago com seu contorno parecendo um alaúde, aquelas ondas da poesia de Humberto de Campos, dizendo que parecem as cordas que eram tocadas pelas palavras de Jesus quando ele ali pregava. E ela se sente muito feliz, mas pede para ir para mais um lugar. Ela queria ir a Roma, ela queria ir no circo, ela queria ir lá nos calabouços, ver todos os cristãos que estavam sendo devorados pelos leões, sacrificados em nome do seu filho, porque não o abjuravam. E ela vai ao ouvido de cada um daqueles irmãos que ali estão, e ali ela vai dando alento, dando carinho, revigorando aquelas almas. Se achega a uma jovem e diz a ela, espiritualmente falando: cante, minha filha, cante. Eu gosto de não falhar, canta a alegria de servir. E ela começa a fazer um hino de louvor, cantar um hino de louvor. Todos eles começam a cantar e Maria parte. E aí sim ela vai encontrar-se com Jesus, que a recebe nas cortes celestes. E até hoje sabemos que Maria não descansou um minuto sequer. Pela narrativa de Ivone do Amaral Pereira no livro Memórias do Suicida, sabemos que existe um trabalho de Maria especialmente direcionado a estes irmãos, que em fase deste momento planetário tão triste que estamos vivendo, com um suicídio a cada 40 segundos no mundo, 1 minuto e meio, a cada 1 minuto e meio, um suicídio no Brasil, a gente precisa se unir a Maria. A gente precisa fazer o trabalho que ela faz com os legionários. Ela criou um hospital. Lá tem os legionários que trabalham, os legionários de Maria que trabalham com ela e de maneira muito especial em prol dos suicidas. Todos os dias, às 6 horas da tarde, Maria faz a sua oração. Não é por acaso que existe a hora do Ângelus. Isso há muitos anos, e não é coisa espírita, isso vem há muito tempo. Às 6 horas da tarde, se cada um de nós fizer um pensamento a Maria e com Maria a favor de um irmão que esteja se suicidando, e se isso ocorrer em todos os pontos planetários, pelo fuso horário, de hora em hora, estaremos em grupos pequenos ou individualmente, colaborando com Maria no seu trabalho, fazendo aquilo que Jesus
pediu que João fizesse. Aí está a tua mãe. Que ela possa ser a nossa mãe, a nossa acolhedora, mas que nós, junto a ela, também possamos ser colaboradoras do trabalho. Muito obrigada. Obrigada, Eliane. Acredito que aqui estão todos reverenciando essa noite especial, trazendo Maria, que acho que não teve quem piscou aqui, né? Pegou a Maria de menininha e trouxe até agora o momento que nós continuamos com ela. Grande exemplo, o senhor sempre falava que o bem usava o chinelinho de veludo e o mal as tamanquinhas. Então Maria foi essa, do chinelinho de veludo. E muito obrigada por ter trazido essa mensagem que nos fortalece num momento tão difícil, onde vivemos situações em que precisamos nos espelhar. Essa maneira de, essa resignação, né, toda que ela teve. Que Deus a ampare, abençoe e a fortaleça. Vamos para a segunda parte, para o passo da casa. Tanto trabalho, tanto tempo que o Cristo vem nos convidar a despertar. Na noite de hoje, como bem lembrado pela nossa amiga, a passagem é a presença de Maria também, mãe que socorre todos os filhos. Que nessa noite possamos entregar todas as nossas dores, rogar a proteção, para que nunca nos falte resignação, paciência e a fraternidade. Ilumina Jesus, todos nossos irmãos que se encontram em sofrimento, nossos governantes, para que possam ter discernimento, escutar a luz da Sua palavra, que todos nós, Senhor, possamos recarregar com essas energias, com o Seu convite e nos transformarmos. Auxilia-nos, Senhor, e nos dê força para jamais esquecermos que não estamos sozinhos e que esta caminhada, muitas vezes cansativa, nós não estamos desamparados. Agradecendo a cada um que aqui está, que deixou seus afazeres para estar nessa noite buscando esse momento de luz. Tantos irmãos que acompanham também depois de forma online, que todos possam receber as energias aqui recebidas no dia de hoje. Que assim seja. Uma ótima noite para todos, um bom retorno. Que Jesus abençoe.